E aí, turminha? A nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre os africanos. Nós sabemos que os negros africanos vieram para trabalhar na lavoura no lugar dos índios que não aceitaram ser escravos. Então, os brasileiros, os portugueses, trouxeram da África os negros para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, tá? Então, depois do início da colonização, milhares de africanos foram trazidos ao Brasil. Nós sabemos da história dos africanos, né? Eles vinham para o Brasil nos navios negreiros. Muitos não chegavam ao Brasil, morriam no caminho. Por quê? Porque eles eram maltratados, não tinham condições nenhuma, esses navios negreiros, né? Então, olha só, com os africanos, chegou ao Brasil também a cultura deles, não foi? Então, nós vamos conhecer um pouquinho disso, ok? Aqui nós temos o povo africano e as suas diversidades, tá bom? Então, nós temos aqui 4 etnias africanas, tá bom? Temos os berberes, os iraubás, os mandingás e os saúles, tá bom? Então, aqui tem as suas peculiaridades de cada uma delas. Vocês vão ler com atenção. Aqui vai falar um pouquinho sobre a cultura africana, tá bom? Os povos que habitavam a África apresentavam uma grande riqueza cultural, diferente dos portugueses e dos indígenas, tá bom? Em muitas sociedades africanas, o papel da mulher era importante e muito valorizado. No século II a.C., por exemplo, havia uma sociedade governada por mulheres, na região onde hoje é o Sudão. As rainhas nessa sociedade eram chamadas de candaces. Na religiosidade africana, ela é muito rica, tá bom? Eles acreditam na existência de espíritos relacionados à natureza. Um pouco a ver com a cultura indígena também. Esse é o espírito das águas, das terras, das plantas, dos animais. E esses espíritos eram contestamente chamados para auxiliar os humanos. Existiam também na sociedade africana outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. A música também era muito importante para eles, tá bom, galera? Além deles se expressarem, também era importante nos rituais religiosos. A arte africana, ela era muito variada. Ela se manifestava de várias coisas, através de várias coisas, da escultura, da pintura, dos objetos do cotidiano, tá bom? Os variados elementos da arte africana são muito apreciados atualmente, tanto por sua beleza quanto por seu significado. Não para por aí, né? Nós sabemos que os africanos sofreram muito no Brasil. Então aqui você vai escrever um pouquinho sobre cada coisa que você aprendeu, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o tráfico de escravos, tá bom? Esses escravos eram quem? Os africanos. Então, com o início da colonização do Brasil e com o aumento da lavoura de cana-de-açúcar, os índios se rebelaram, não queriam mais trabalhar como escravos. Então, os portugueses tiveram que trazer a mão de obra dos escravos africanos. Eles chegavam em navios negreiros, tá bom? Eles chegavam aqui em navios negreiros, eles eram vendidos como mercadorias, depois ficavam aprisionados, morando em senzalas, trabalhando, muitas vezes o dia inteiro, sem comida, sem beber água, não podiam descansar, eram maltratados, viviam em senzalas onde era precária a alimentação, tudo era precário naquela época para os escravos, não é? Então, aqui fala tudo sobre isso, vocês leem com bastante atenção, tá bom? E quando os escravos tentavam fugir, eles eram açoitados, eles sofriam, eles eram amarrados em troncos, os seus senhores mandavam bater neles.
sofriam muito com tudo isso. Aqui nessa atividade, nós temos aqui, ó, dos principais lugares da África, da onde vinham os escravos, a rota, tá bom? A rota do tráfico de escravos. Então, baseado nesses mapas, vocês vão responder essas duas questões, tá? Aí aqui nós temos o engenho. O engenho era o nome dado onde era fabricada o açúcar, a casa onde era fabricado o açúcar, tá bom? Depois, esse nome passou a designar toda a propriedade rural açucareira, então era chamada de engenho. Por isso que os donos da fazenda de açúcar eram chamados senhores do engenho, tá bom? Aí aqui, ó, como era feito o açúcar, ó. Colheita do açúcar, a moagem onde eles moíam a cana, depois, ó, onde eles queimavam a cana para fazer a guarapa, tá bom? E aqui, ó, como ela era transportada, tá bom? Aqui nós temos uma fazenda, um engenho, né? Cada lugar do engenho. Então aqui ó, temos a casa grande, temos a capelinha da fazenda. Então tem aqui, ó, tem a senzala onde os negros ficavam. E aqui temos a casa onde era moído o açúcar e depois queimado, tá bom? Ó, onde ela virava guarapa, tá?